Muito boa noite a todos. São 7 horas da noite agora, aqui na Gates, no Escritório Central de São Paulo. Quem fala para vocês é Fábio Murta. Eu queria agradecer a presença de todos e mais essa apresentação técnica nossa. Na realidade, um bate-papo interativo, né, um formato que a gente está fazendo um pouco diferenciado, e é muito bacana ter a participação de bastante gente. A gente está aqui no controle do nosso quadro de participantes, e muita gente já entrando na sala e continua, né, a entrada de pessoas. Então, isso para nós é uma honra muito grande. Lembrando para todos vocês, né, na tela de vocês aparece no canto esquerdo superior um sinal aqui, esse quadradinho cinza que é dividido a tela no meio. Eu peço para que vocês escolham esse modo de visualização, porque vocês vão conseguir aproveitar melhor, vão conseguir enxergar o vídeo ao mesmo tempo a apresentação, já que a nossa apresentação ela tem esses dois esquemas de interação. Comigo aqui nessa sala hoje, o Duílio Costa, que vai ser o nosso apresentador. Boa noite, Duílio. Boa noite, Murta. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Tentar fazer ser o mais leve possível a apresentação aí, todo mundo aproveitar bastante. Valeu. Maravilha. Conosco também aqui participando de toda a parte da interação e da moderação, a Kelly Osako, que é a nossa gerente comercial da parte de reposição automotiva. Boa noite, Kelly. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês. Espero que todos consigam interagir com nós essa noite. Estamos aqui para sanar todas as dúvidas e passar um pouquinho desse novo portfólio nosso. Obrigada a todos. E, por fim, também conosco o Frederico Miller, que é o nosso gerente de aplicação e desenvolvimento de produtos. Juntamente comigo e com a Kelly, ele vai estar também coordenando aqui a perguntas e respostas e as interações com vocês. Boa noite, Fred. Boa noite, Murta. Boa noite, pessoal. Eu espero aí que seja proveitoso esse momento aí. São alguns minutos que o Duílio vai passar bastante informação. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas aí, trazer informação para todo mundo e poder aí auxiliar o dia a dia de todos. Obrigado aí pelo tempo e vamos seguir aí. Obrigado. Obrigado, Fred. Obrigado, Kelly. Obrigado, Duílio. Eu quero lembrar a todos que essa apresentação está sendo gravada e, assim como as apresentações anteriores que nós fizemos, já estamos disponibilizando no nosso canal do YouTube. É só digitar Gates South America. Todas as anteriores já estão lá, não só as apresentações técnicas, mas também a sessão de perguntas e respostas, onde vocês podem esclarecer qualquer tipo de pergunta que foi feita e acaba sendo assim, um banco de dados de perguntas frequentes muito bom para todo mundo. Não vamos demorar muito mais. Lembrando também agora que usem, né, o perguntas e respostas. Todo mundo aqui já deu uma boa noite no nosso bate-papo, que não é o bate-papo, a gente chama de perguntas e respostas. Podem mandar suas perguntas durante toda a apresentação. A gente vai, o máximo possível, responder assim que as perguntas chegarem. Se a gente não responder no mesmo momento, a gente vai esperar um pouquinho, mas vamos responder todas as perguntas que forem feitas. E no final da apresentação do Duílio, aí sim a gente pode abrir para somente perguntas e respostas e fazer essa interação de uma forma um pouquinho mais completa. Tá bom? Sem muita demora, Duílio, passo para você a apresentação. Boa apresentação. E a gente se fala daqui a pouco, pessoal. Obrigado. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Vamos dar início, então. Show. Bom, o tema de hoje vai ser focado em bombas d'água, né? Como a gente comentou na última live, hoje era a ideia trazer um pouquinho mais sobre esse produto que a Gates produz e está trazendo para o mercado nacional agora. Já faz algum tempo que a gente domina essa tecnologia e recentemente a gente trouxe para o Brasil aí. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre o nosso portfólio, mostrar para vocês alguns modos de falha em relação a esse tipo de produto, quais são os diferenciais do produto que a gente está trazendo, o que a gente pode oferecer de novo, de diferente para esse mercado, né? E não ser mais um do mesmo aí para tentar
simplesmente dividir uma prateleira ou concorrer na mesmice do tipo de produto ou do mercado. A ideia é realmente mostrar para vocês o quão importante esse produto é e por que nós somos especialistas em sistemas de arrefecimento e por que nós estamos trazendo um produto realmente diferente do que o pessoal está acostumado hoje em dia. Antes disso, o Murta vai falar um pouquinho aí sobre a nossa empresa, a presença global da Gates, né? Então, Murta, fica à vontade. Obrigado, Duílio. É sempre bom a gente poder esclarecer. Para aqueles que ainda não conhecem, né, rapidamente a Gates é uma corporação de mais de 100 anos de fundação, presente nos 5 continentes do mundo, no Brasil especificamente, com 2 fábricas, 2 escritórios, 2 centros de distribuição. Nós estamos há mais de 50 anos no Brasil. Em outros países da América do Sul, como na Argentina, por exemplo, um pouco menos de tempo do que isso, mas sempre lembrando que nós estamos aqui no Brasil produzindo. São fábricas que estão aqui há 50 anos realizando a fabricação de toda a nossa linha de produtos. De uma questão geral global, somos mais de 13.500 empregados ao longo do mundo inteiro, mais de 150 instalações, estamos presentes atendendo a 128 países. Então, a qualidade da Gates, o padrão da Gates, a presença dela é realmente uma presença muito forte no mundo inteiro. E, com isso, ela consegue dar uma cobertura global em todos os canais da distribuição dentro da cadeia que nós atuamos, cadeias automotivas e industrial também. Vamos no próximo slide, Duílio, por favor. Especificamente falando do Brasil, essa é a nossa fábrica de correias, tensionadores e kits, localizada na cidade de Jacareí, no estado de São Paulo, bem próximo à rodovia Dutra, ali no nosso maior corredor de escoamento de produtos do país. Essa fábrica em específico, com uma área construída de mais de 15 mil metros quadrados, focada na fabricação de produtos de transmissão de força e potência. Então, correias, tensores e kits, tanto para linhas industrial como automotiva também. A nossa outra fábrica, que fica bem em frente a essa, é a fábrica de Mangueiras, que também junta outras 2 unidades no mesmo parque, né? Tanto o nosso centro de distribuição para toda a América do Sul, não só a fábrica de Mangueiras, mas principalmente a nossa fábrica de confecção de borracha. Eu queria lembrar a todos que a Gates ela tem uma particularidade muito grande nesse aspecto, onde em todas as unidades produtivas no mundo inteiro, ela também mantém as suas próprias unidades de confecção de borracha. Isso nos gera um grau de confiabilidade, controle de qualidade de matérias-primas muito grande, coisa que nem todos os fabricantes do mundo têm. Isso é uma particularidade nossa e a Gates faz questão de manter isso ao longo do mundo inteiro. Esse parque que vocês estão vendo aí tem uma área construída de 22 mil metros quadrados, dentro de um terreno de 200 mil metros quadrados. Lembrando, né, que as duas unidades são certificadas tanto em ISO 9001 como ISO 14001, antiga ISO 14001 agora, que é a ISO ambiental. Então, a gente está sempre pronto para atender o mercado inteiro, né? E já que a gente está pronto para atender, não vamos demorar mais. Duílio, pode começar a sua apresentação na parte técnica de produto. De novo, obrigado a todos, a gente fala daqui a pouco. Valeu, Murta. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar aqui, viemos hoje aí. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Espero ser o mais claro possível nas informações que eu trouxe para vocês hoje. Reforçando, caso tenha alguma dúvida, por favor, enviem através do chat. Nós vamos procurar responder todas as dúvidas ao longo da apresentação. E, no final, a gente vai ter uma janela aí também de alguns minutos para um bate-papo interativo, enfim, para mais algumas perguntas que ficarem e sanar aí 100% de tudo que surge. Antes de entrar no tema efetivo de bomba d'água, que é o tema principal da nossa apresentação, eu queria relembrar um pouquinho sobre o sistema de sincronismo, né? Então, antes de trazer a bomba d'água, antes de falar desse produto, antes de fabricar mesmo bomba d'água, nós aqui, como especialistas, né, em sistemas de sincronismo, motores, é sempre bom a gente relembrar a importância da manutenção completa do sistema, o porquê que os pequenos detalhes são tão importantes, né? Então, a gente sabe que hoje em dia já é um senso comum, principalmente entre os mecânicos, até mesmo nos consumidores finais, que a troca
e a manutenção do sistema de sincronismo é importante, ela tem que ser feita de uma maneira adequada, com total atenção, porque ela pode gerar danos tanto ao motor e prejuízos para o cliente final aí, de dimensões muito maior do que a sua própria manutenção, do seu próprio custo e etc. Bom, inicialmente, né, no passado, há muito tempo, o pessoal, quando falava em sistema de sincronismo e manutenção, lembrava da correia, né? Então o pessoal fala, pô, tem que fazer a manutenção, a troca da correia, porque se a correia quebrar vai dar algum problema, pode empenar a válvula, travar o motor, enfim, acaba perdendo o motor, ou ter que fazer retífica de cabeçote e etc. De alguns anos para cá, né, a Gates, nós como entrantes no mercado, aí, fornecedores de todos os produtos que fazem parte desse sistema, nós começamos a trabalhar muito forte em relação ao conceito de uma manutenção completa, da troca completa do sistema. Por quê? Porque a gente sabe que a correia ela acaba sofrendo danos por partes secundárias do sistema e muitas vezes, mesmo uma correia nova, ela pode sofrer algum dano, pode gerar um dano no motor pela falta de manutenção de outros componentes. E aí, quando o pessoal fala de outros componentes, principalmente vem na cabeça, hoje em dia, do tensionador e da polia. Então, já é muito difundida essa cultura, né? O pessoal já assimilou muito bem que o sistema de sincronismo, ele é um conjunto, ele não é apenas a correia, ele não é só uma peça, né? Ele tem outras partes importantes. E hoje em dia o pessoal fala, manutenção do sistema de sincronismo, o que tem que fazer? Ah, não, vamos trocar a correia, tem que trocar o tensionador e a polia. Porém, às vezes muitas pessoas ainda acabam pecando, acabam esquecendo que a bomba d'água também faz parte desse sistema. Então, o que acontece? Hoje em dia a gente pensa, não, tem que fazer a manutenção completa, todo mundo entende que isso é importante, que isso pode gerar danos graves ao motor do veículo, pode gerar um prejuízo muito alto para o cliente final, para o manutentor, uma série de dor de cabeça, porém as pessoas acabam esquecendo que o sistema em si completo, ele não é apenas a correia, o tensionador e a polia, mas ele também possui outros componentes que fazem parte também desse sistema. No caso, a bomba d'água para o sistema de sincronismo, e a gente vai ver mais para frente que em alguns casos no sistema de acessórios acaba entrando a bomba d'água também, né? Então ela pode funcionar aí em ambos os sistemas, ou no sistema de sincronismo ou no sistema de acessórios. Além disso, o dano reverso, né, a influência reversa ela também é verdadeira. Então, assim, ela é duplamente importante em relação ao sistema. Por quê? Porque ela não só faz parte do sistema como um todo, na questão da polia dela, então, qualquer desalinhamento, qualquer problema de travamento que acontecer na polia da bomba d'água, ela vai acabar impactando no sistema de sincronismo, podendo danificar a correia, ou até mesmo danificar outros componentes, como o tensionador, como a polia, enfim. Porém, se a manutenção do sistema também não estiver bem feita, quando eu falo manutenção do sistema dos outros componentes, né? Se a correia não for uma correia nova, se o tensor não estiver trabalhando ok, o sistema não estiver alinhado, esse sistema ele também pode danificar a bomba d'água. Então, ela é duas vezes importante, digamos assim, né? Ela pode ser duplamente penalizada ou danificada dentro do sistema. Uma vez que se ela tiver em más condições, ela vai agredir o sistema e vai danificar todo o sistema. E aí, se a pessoa fez uma manutenção quase completa, né? Colocou o tensionador, colocou a polia, trocou a correia e esqueceu da bomba d'água. Essa bomba d'água ela pode acabar colocando todos esses outros componentes novos em risco, né? Em xeque, e acabar danificando e gerando uma nova manutenção, ou até mesmo um prejuízo mais grave. E o contrário também é verdadeiro. Então, às vezes, a pessoa ela troca a bomba d'água e não faz a manutenção do restante do sistema. E aí ela vai lá, coloca uma bomba d'água novinha, alinhada, legal no sistema, e aí trabalha com um tensionador antigo, desalinhado, já com rolamento gasto, com uma correia também que já não está muito legal. E aí esse desalinhamento do sistema, esses problemas vão acabar interferindo na bomba d'água. E aí ela vai ter que gerar uma nova manutenção, fazer uma nova troca do sistema, e aí vai acabar perdendo o produto que ela colocou, no caso, que seria a bomba d'água. Então é legal a gente sempre ter na cabeça que a manutenção ela tem que ser feita completa. Quando a gente fala completa, são todos os componentes. E aí os componentes que a gente sempre lembra é tensionador, polia, correia, obviamente, e quando tiver a bomba d'água participando ali do sistema, trocar a bomba d'água também. Ela tem o mesmo rolamento do tensionador,
ela é fabricada para durar a mesma quantidade de quilometragem que os demais componentes. Então, assim, mais uma vez, a palavra é sistema. O sistema ele é um todo, ele é um conjunto. Então, uma vez que a gente desenvolve um sistema, a gente projeta um sistema, ele é feito para trabalhar de igual maneira, em conjunto, todo mundo novinho ali, alinhado, para trazer o melhor desempenho, o melhor resultado para o nosso veículo, né? Além do sistema de sincronismo, obviamente a bomba d'água ela é o coração aí do sistema de arrefecimento, né? Do sistema de resfriamento do motor. Então, vocês vão ver que eu vou falar várias vezes das importâncias que ela traz para o veículo. Ela não faz parte apenas de um sistema, ela não afeta apenas em uma posição, mas, na verdade, ela está correlacionada em vários segmentos do veículo, né? Principalmente no motor, né? Que seria na parte tanto do sincronismo, como a gente falou agora, quanto na parte do arrefecimento, da parte de resfriamento. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema de arrefecimento, na verdade, ele é o sistema que vai fazer o controle da temperatura ali do veículo, ele é composto por uma série de componentes, e aí aqui a gente cita os principais, né? O radiador, o ventilador, as mangueiras, termostato e o sensor de temperatura, que são cruciais para a manutenção da temperatura do motor. Porém, quem vai manter o líquido circulando, esse sistema vivo, fazendo uma analogia, né, com o corpo humano, assim como o nosso coração bombeia o sangue para os outros órgãos funcionarem, vai ser a bomba d'água. Então, na verdade, ela é o coração do sistema que vai deixar esse sistema sempre funcionando, sempre em circulação, sempre trabalhando de uma maneira adequada. E o que a Gates tem a ver com isso, né? Então, o que a Gates está falando de bomba d'água agora? A Gates não faz correia, a Gates não faz tensionador, que história é essa aí da Gates querendo falar de bomba d'água? Na verdade, a Gates, há alguns anos, né, ela já é especialista em sistemas de arrefecimento, principalmente na Europa, na Ásia. É um segmento muito forte que a Gates investiu e já trabalha há alguns anos nisso. E, enfim, mais para frente a gente vai ter um slide um pouco mais detalhado sobre a dimensão hoje do nosso poder aí em relação ao desenvolvimento e fabricação de bomba d'água. Porém, é uma linha nova aqui no Brasil que a gente está trazendo realmente, um segmento diferenciado também, que nós vamos conversar um pouco mais para frente. Mas a gente tem que saber que a Gates ela já é uma especialista em sistemas de arrefecimento. Na verdade, ela trouxe soluções para o mercado, que o mercado estava carente há muitos anos. Isso já é uma realidade, principalmente Europa, Estados Unidos e Ásia. E agora a gente está trazendo aqui para o Brasil. Antes de eu entrar um pouco mais no detalhe da fabricação e dos modos de falha aí em relação às bombas d'água, eu queria lembrar com vocês quais são os tipos de bomba d'água que a gente tem, né? Bomba d'água, teoricamente, a funcionalidade é a mesma. Ela sempre vai ser responsável pela circulação do líquido de arrefecimento, porém, ela pode ser acionada, ela pode ter correlação em partes diferentes do veículo em relação ao seu acionamento. Então, a gente subdivide aí basicamente em 3 classes, né? A primeira classe que nós chamamos de SBDS, que remete ao Synchronous Belt, né? Sistema de sincronismo. Então, são as bombas d'água que vão ter uma polia dentada, onde ela vai fazer o seu sincronismo, né? A sua ligação aí através do sistema de correia dentada. O segundo seriam as bombas d'água acionadas através do sistema ABDS, que remete ao Accessories Belt, né? Ao sistema de correia de acessório. Então, ela já tem uma polia um pouco diferente, já é uma polia lisa ou com os ribs da correia aqui para fazer o acionamento através dos acessórios. E uma terceira categoria, que já é um pouco mais nova, aí nos últimos 4 anos vem tomando bastante mercado, que são as bombas d'água elétricas. Elas são basicamente para os veículos mais novos, os híbridos, os elétricos. Ela tem o seu acionamento feito através de um motor interno, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas também. Bom, em relação à tecnologia da Gates, né? Então, como eu comentei, nos últimos anos a Gates ela investiu pesado em relação à fabricação de produtos para o sistema de arrefecimento, fez aquisições globais muito grandes aí em relação a essa linha de segmento, vem se desenvolvendo cada dia mais em relação à tecnologia aplicada nesse tipo de produto. Obviamente, bomba d'água não seria diferente. Então, hoje a Gates ela é dona, né, da maior planta produtiva
de bombas d'água da Ásia, tá? Só para a gente ter uma ideia aí da dimensão do negócio. Nós temos 2 centros de desenvolvimento especializados em bomba d'água. Então, a gente tem um centro de desenvolvimento e teste de bomba d'água nos Estados Unidos, em Rochester Hill, e um outro na Ásia também. Então, são centros onde são todas as bombas, antes de irem para a linha de produção, elas são desenvolvidas, testadas, homologadas de acordo com as demandas da montadora, né? Antes de entrar em processo produtivo. E, obviamente, na hora de produzir também, os detalhes técnicos, a qualidade não seria diferente. O que a gente ressalta hoje é que, minimamente, a nossa bomba, antes de sair da linha de produção, antes de ser embalada, ela é testada a 200%, 2 vezes no mínimo, tá? O que é isso? Do que eu estou falando? Hoje nós fazemos testes 100% dos nossos produtos em relação à montagem, né? Ao teste funcional. Assim como nós fazemos nos tensionadores, nós testamos a montagem da bomba na linha. Então, após ter feito a montagem do rolamento, do selo, da carcaça, etc., nós fazemos o teste de funcionalidade dela na linha, 100%, tá? Não é por amostragem. E depois desse teste feito, nós fazemos um segundo teste, que é o teste de estanqueidade, o teste de vazamento. Ela é pressurizada numa câmara, com condições ideais, e se verifica se ela tem algum tipo de vazamento, se alguma vedação está mal encaixada, enfim, se tem algum escape ali, para garantir que o produto que está sendo entregue, está sendo embalado, ele realmente vai trazer um valor maior para o cliente final. Ele vai evitar qualquer tipo de problema lá na frente. O que mais? Todos os produtos utilizados na montagem da bomba d'água são produtos homologados pelas montadoras, tá? Então, tipo de rolamento é o mesmo rolamento utilizado nos tensionadores, só utilizamos marcas originais, marcas homologadas pela montadora, então NSK, CIU, entre outras marcas aí bem conhecidas no mercado. O selo de vedação também, que é a alma da bomba, que é o ponto principal aí depois do rolamento em relação a esse tipo de produto, também só utilizamos selos originais homologados pela montadora. Hoje a marca aí que é mais utilizada é MTU, né? Quem conhece de selo sabe o quão boa é essa marca para a bomba d'água. Somos fabricantes e fornecedores originais, então, como eu comentei, hoje na Ásia nós já somos fornecedores originais nesse tipo de produto também. Também fornecemos bombas d'água já para algumas montadoras na Europa e, obviamente, a ideia é expandir cada vez mais esse fornecimento em ambas as frentes de trabalho, né? E a garantia da nossa marca que, assim como todos os produtos que nós fazemos, com a bomba d'água não é diferente. A gente, com certeza, traz o máximo de tecnologia que existe, desenvolve da melhor forma possível para garantir que o produto realmente seja premium, seja bom. Bom, a bomba d'água, como eu comentei, ela é o coração do sistema, mas o porquê que ela seria isso, né? Na verdade, ela não é apenas responsável pela circulação da água, como algumas pessoas imaginam. A bomba d'água ela só vai fazer o líquido circular ali e beleza. Inicialmente, sim, ela é responsável, obviamente, pela circulação do líquido de arrefecimento dentro do motor. Porém, junto com os outros componentes do sistema, ela é responsável por muitas outras funcionalidades do sistema. Um deles, como eu comentei, é o próprio sincronismo em relação ao sistema que ela está correlacionada, né? Seja ele o sistema de sincronismo, e uma vez que ela tem algum problema no seu rolamento, na sua polia, ela pode trazer algum dano para a correia sincronizadora, para os tensionadores e danificar o sistema como um todo, gerando danos ao motor. Assim como ela também está correlacionada, em alguns casos, ao sistema de acessório. E aí, nesse caso, muitas vezes o cliente ele não vai ter um problema diretamente relacionado ao motor, mas caso o rolamento dessa bomba esteja danificado, caso ela já esteja desalinhada ou gasta, ela pode começar a dar algum problema no alternador, e aí o cliente final lá vai começar a ter problema no seu painel, na parte elétrica do carro, vai achar que é o alternador, ou às vezes é o sistema de correia micro-V, vai ter um custo de manutenção trocando essas partes e não vai resolver o problema, porque na verdade o problema é na bomba d'água, embora diretamente não esteja correlacionado, aí o cara vai pensar, pô, tô tendo um problema elétrico aqui, sei lá, meu painel tá apagando. Pessoal, parece que cortou um pouco o áudio do Duílio. A gente já está verificando aqui para ele retornar.
Me escuta? Sim. Beleza. Bom, tivemos algum problema aqui, mas voltou. Bom, então a pessoa ela vai achar que o problema é no alternador, né? Nunca vai imaginar que um problema elétrico poderia estar correlacionado a uma bomba d'água, mas na verdade, sim, é ela que está interferindo ali no funcionamento do sistema de acessório e está dando problema no painel do carro. Além disso, ele pode perder a função do ar-condicionado, enfim, todos os componentes que estão correlacionados ali naquele sistema. Falando um pouquinho sobre a montagem da bomba d'água, né? Então, qual que é a estrutura de uma bomba d'água, né? O que a gente tem que levar em consideração em relação a esse produto? Quando a gente fala da correia, a gente sabe que o principal é a borracha, o cordonel, enfim, os componentes de confecção da correia, o tensionador é a polia e o rolamento. E no caso da bomba d'água, a gente pode subdividi-la em pelo menos 4 principais partes, né? Quais seriam essas 4 principais partes? Primeiro, seria a sua engrenagem, o seu rolamento de transmissão de força, vamos chamar assim. No caso de sistema de sincronismo, seria uma engrenagem, né? Uma polia dentada. No caso de acessório, poderia ser uma polia lisa, enfim. Que vai ser a parte responsável por absorver a energia dinâmica transmitida através do virabrequim do motor, tanto no sistema de acessório de forma secundária ou no sistema de sincronismo de forma direta. Depois disso, nós temos o pino, que é o eixo central, que vai fazer a ligação entre as partes integrantes da bomba d'água, né, principalmente entre o cubo e o rotor. Depois nós temos o selo, que é uma das partes mais importantes, se não a mais importante da bomba d'água, como eu já comentei. Ele que vai garantir ali a proteção interna, o bom funcionamento de todos os outros componentes. E o rotor, que é responsável pela circulação do líquido de arrefecimento dentro do sistema. Acho que temos uma pergunta aqui, o Fred. Só um minutinho. O Duílio comentou sobre o rotor aí, que parte importante construtiva da bomba d'água. Nós vamos aqui, durante a apresentação, ouvir uma pergunta aqui sobre o tema da bomba da polia plástica, né, do rotor plástico. Pessoal, mais uma vez a gente está mudo aqui, o Frederico deve estar reconectando. Vou falar. Pessoal, já estamos resolvendo aqui o áudio. Só mais um minuto, por favor. Bom, o Fred está reconectando aqui, mas na verdade ele estava comentando em relação a alguns mitos que existem em relação ao rotor plástico, né? Mais para frente nós temos um slide para falar só sobre esse assunto, alguns pontos em relação aos tipos de rotor, principalmente ao rotor plástico. Algumas pessoas ainda têm algumas dúvidas, algum certo preconceito até com esse tipo de produto, mas a gente vai falar um pouquinho mais, vai explicar alguns conceitos, algumas ideias em relação a isso, tá bom? Dando sequência aqui, fechando a ideia da mecânica, né, padrão em relação à bomba d'água e ao sistema. Como eu comentei, a bomba d'água ela que vai trazer o dinamismo dentro do sistema, né? Então ela vai fazer a correlação das partes integrantes desse sistema, que seria o radiador, as mangueiras, o termostato, etc. Porém, um ponto muito legal, muito importante da gente saber, é que existe uma correlação direta também entre a bomba d'água e o controle de temperatura do motor. Por quê? Porque, na verdade, assim, a bomba d'água, como eu falei, né, ela não simplesmente circula líquido de arrefecimento do motor. Ela é responsável por uma série de coisas, série de fatores ali dentro do sistema. E um desses fatores é o controle de temperatura do motor. Então, na verdade, quando a gente fala sistema de arrefecimento, remete a um sistema que deveria esfriar o motor, que deveria resfriar o mecanismo, mas na verdade não. Ele não simplesmente resfria, senão era mais fácil colocar uma câmera lá, uma bomba de hidrogênio, que gelasse o motor, jogasse a temperatura lá para baixo e beleza, tá tudo certo.
Mas, na verdade, o que a gente precisa dentro do motor, né, de um sistema mecânico, é uma temperatura de trabalho ideal. E aí, quando a gente fala de motor, essa temperatura de trabalho ideal, ela geralmente fica entre 90 e 100, chegando até 110 graus aí de trabalho. Então, é meio distinta a ideia, né? Você falar arrefecimento, resfriar, mas, na verdade, você está trabalhando com um sistema 100 graus. E 100 graus é praticamente não, é o ponto de ebulição da água. Pô, que negócio é esse, né? Que mecânica doida é essa? Então, por isso, os cuidados, os detalhes, a importância de alguns componentes que a gente vai falar ainda ao longo da apresentação. Mas aqui a ideia é a gente entender essa correlação, que a bomba d'água, junto com o trabalho do termostato e o sensor de temperatura, eles que vão garantir ali o fluxo ideal. Então, não é o fluxo liberado, né? Não é simplesmente ficar circulando líquido de arrefecimento ali loucamente dentro do sistema, mas, na verdade, ter um controle de fluxo ideal desse líquido para que ele sempre mantenha o motor dentro da temperatura de trabalho, sempre aquecido, mas não superaquecido. E aí sim a gente vai ter uma mecânica correta, uma mecânica de trabalho ideal do motor. Porque uma vez que o motor está muito frio, você vai ter desperdício de combustível, porque você vai ter uma densidade maior dentro das câmaras dos pistões, isso vai acabar causando um consumo maior de combustível para acelerar o aquecimento e a explosão do motor. E, em contrapartida, se o sistema está desregulado, ele sempre vai estar jogando a temperatura para baixo e o motor tentando compensar essa temperatura, e aí o consumo de combustível vai lá para cima. E por isso também que nunca é recomendado se tirar o termostato aí, mais uma dica, né? Nunca se deve tirar o termostato do veículo, porque é ele que vai auxiliar a bomba d'água nesse controle aí da temperatura, tá bom? Alguns diferenciais, mais uma vez, em relação ao nosso produto, né? Então, uma vez que eu expliquei que ela é basicamente subdividida em 4 partes, aí obviamente que ela tem outros componentes, mas minimamente 4 partes, o que a gente traz de diferente em relação a esse produto, né? Por que esse produto da Gates ele é tão bom? O que a Gates sabe fazer aí que ela está falando que o produto dela é 10? Então, na verdade, não é nenhuma novidade, não é nenhum segredo que a Gates faz, mas ela faz bem feito. Ela não tem nenhum tipo de economia, nenhum tipo de redução de custo ou subprodução dos produtos. Começando, obviamente, pela montagem do rolamento. Então, todos os rolamentos da Gates são feitos em linhas dedicadas, assim como nós fazemos com os tensionadores. Nós não temos células mistas ou equipamentos mistos de montagem, justamente para evitar o mau alocamento, vamos chamar assim, do rolamento dentro da bomba d'água, porque uma vez que esse rolamento estiver empenado, torto ou mal encaixado, ele vai trazer problema na aplicação, ele vai travar, ele vai gerar dificuldade. Além disso, tem um processo de selagem unitizada, que isso é feito em uma única montagem, a parte do selo. Isso garante, assim como o rolamento, um encaixe perfeito do selo em relação ao conjunto da bomba. Um detalhe muito importante: todas as carcaças das bombas d'água da Gates são feitas pela Gates. Então, nós não simplesmente montamos a bomba d'água, nós fabricamos a carcaça da bomba d'água. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem 100% do controle do tipo de material que é feita a injeção da carcaça. Então, isso evita porosidade na carcaça, qualquer tipo de problema que possa gerar trinca, enfim, rachadura em relação à carcaça como um todo. Nós só utilizamos processos de forja de alta qualidade, então 100% controladas também as produções da carcaça, isso é muito importante. Os rotores fabricados pela Gates também são rotores de alta precisão, rotores de precisão, né? Mas o que é um rotor de precisão? Que história é essa? Se ele só fica lá girando e jogando água para os dois lados? Na verdade, assim, a Gates ela não unitiza a ferramenta, ela não unifica rotor, vamos colocar dessa forma. Ela não pega o rotor da bomba A e só porque ele é similar ou parecido com o da bomba B, ela vai lá e utiliza o mesmo rotor. Não. Ela fabrica cada projeto de acordo com os requisitos da montadora. Parece que é besteira, mas não é. Isso garante o fluxo adequado de líquido de arrefecimento. Isso melhora o desempenho da bomba ali no sistema. Então, são pequenos detalhes, né? São coisas que a priori parecem bobagem. O pessoal vai, isso não leva tanto em consideração. Mas cada pontinho desse, cada detalhe desse que é mal feito, é mal cuidado, não é controlado, lá na frente vira uma bola de neve. Então, um pontinho aqui, um pontinho ali, vai chegar lá na frente, infelizmente o produto não vai ser aquilo que o cliente final espera.
e nesse caso a gente procura garantir aí 100% dos processos, 100% dos materiais utilizados. Fred, vai. Pessoal, complementando o que o Duílio tá falando aí sobre a montagem e a qualidade dos componentes, a Gates vem com essa linha de bomba d'água agora, lançando no Brasil e trazendo essa tecnologia toda embarcada no produto, tá? E até por uma demanda local de mercado, onde nós percebemos que realmente o mercado em si necessita de um produto mais qualificado, com maior tecnologia empregada, e a Gates não veio para esse mercado para competir reduzindo custos, como o próprio Duílio colocou, etc. Nós viemos para fazer uma solução, né? Especialistas em sistemas de arrefecimento, como somos mundialmente reconhecidos em mercados importantes como os Estados Unidos, nós passamos a trazer agora essa tecnologia também para o Brasil. E vamos, dentro dos nossos grupos de produtos aí, trazer a bomba d'água como uma referência de mercado, né? A intenção da Gates é se tornar, no quesito durabilidade, desempenho, montagem com facilidade, né? A adequação da aplicação correta da bomba d'água, etc. A Gates vem para esse mercado, né? Trazer solução para os seus clientes com esse novo produto de seu portfólio, antigo já um pouco na Gates globalmente, mas um produto de alta qualidade para um mercado carente desse tipo de tecnologia. Tá ok? Esse comentário, por favor, Duílio, você. Isso aí, Fred. Bom, então a gente falou um pouquinho aí sobre a bomba d'água, né, as importâncias que ela tem, qual a correlação que ela tem em relação a todos os sistemas que ela integra diretamente ou indiretamente, o que ela pode trazer tanto de benefício quanto malefício para o usuário final, para o próprio aplicador também, porque uma vez que o cliente está insatisfeito, é um problema para o mecânico, é um problema para o aplicador, porque ele pode perder o cliente, eventualmente ele pode ter um retrabalho, e geralmente o retrabalho não tem custo para o cliente, né? O custo fica na mão do aplicador aí, e tudo isso é o que a gente quer evitar, é retrabalho, é dor de cabeça, é custo adicional, são problemas que vão desagradar o aplicador e o cliente final, na verdade, toda a nossa cadeia aí, e não é isso que a gente quer. Além de tudo isso, vamos falar também um pouquinho sobre os modos de falha da bomba d'água, porque muitas vezes ela sofre alguns danos, assim como ela pode gerar danos em relação ao sistema. Uma vez que ela está em uma má condição de uso, uma vez que ela está danificada, ela pode danificar outras partes do sistema, como a gente falou, sistema de sincronismo, sistema de acessório, outros componentes, etc. Existem fatores também externos que podem danificar a bomba d'água. Então, obviamente, nós temos todo o cuidado na hora de fabricar, na hora de montar, utilizamos apenas componentes premium, homologados pela montadora, fazemos uma série de testes, homologação, validação, para realmente trazer um produto de alta qualidade para o mercado. Porém, existem alguns cuidados também que nós, como aplicadores, como usuários finais, temos que ter em relação a esse produto. Um dos primeiros problemas aí, um dos primeiros modos de falha que eu queria conversar um pouquinho com vocês é em relação aos tipos de contaminação da bomba d'água. Contaminação, eu não estou falando de cair uma chave dentro do reservatório, de cair uma moeda. Não, a gente está falando de partículas, de coisas pequenas, e a gente vai falar melhor sobre isso também. Um pequeno depósito de material, de contaminante dentro do sistema, ele pode acabar gerando uma série de problemas aí em relação à bomba d'água. Um deles é a questão do escape, né, do orifício de escape da bomba d'água. Nem todo mundo sabe, mas toda bomba d'água, entre o selo ali e a carcaça, ele tem um pequeno orifício de escape para fazer uma purga do líquido de arrefecimento. Esse líquido ele vai passar como se fosse um lubrificante para o rolamento interno da bomba d'água, porém é uma micro quantidade de líquido que a gente está falando, que ele vai entrar ali. Caso exista uma contaminação, caso existam alguns tipos de detritos internos dentro do sistema, ele vai acabar danificando o selo, ele vai danificar esse orifício de escape, fazendo um acúmulo maior do que o normal na face do rolamento, e aí que está o problema, né? Vai começar a acumular água na face do rolamento acima daquilo que ele foi projetado, acima daquilo que ele realmente pode aguentar. Essa água, ela vai penetrar na proteção do rolamento, se misturando com a graxa na parte interna.
Uma vez que a graxa ela é diluída na água, ela acaba escoando, ela acaba saindo, né? Se você perde parte dessa graxa e da sua propriedade, com isso as esferas elas vão começar a entrar em contato direto e obviamente que o rolamento vai travar, vai começar a dar alguns problemas ali na bomba d'água. Então vamos imaginar, né? Uma cadeia de fatores que geram um problema que a gente nem imagina. Então, recapitulando. Uma contaminação que entrou dentro do sistema, que acabou contaminando ali o líquido de arrefecimento, ela foi depositada ali no selo, no orifício de escape, isso gerou um fluxo maior de água do que o devido. Esse fluxo de água maior acabou agredindo a face do rolamento, que estava lá dentro da bomba d'água, não tinha nada a ver com o começo da história. Esse rolamento, ele, sob a pressão da água excessiva, ele acabou cedendo, teve infiltração de água dentro da graxa do rolamento, essa graxa ela se misturou, perdeu a sua propriedade, escoou, eventualmente se perdeu e o rolamento travou. E aí a gente tem um problema em relação à bomba d'água, o rolamento trava, não existe mais a circulação correta de líquido de arrefecimento dentro do veículo, esse veículo vai aquecer aí, vai acabar gerando alguns problemas para o usuário final, muitas vezes até a perda do próprio motor. Então, a gente começa a entender que tudo está correlacionado, né? Como a gente sempre gosta de falar. É um sistema complexo, é um sistema cheio de pormenores, de pequenas partes, e sempre que a gente vai olhar um detalhe, alguma coisa, existe toda uma cadeia, existe toda uma série de cuidados e fatores que podem acarretar naquele defeito ou naquela falha. Então, aí, exemplificando melhor, né, o que eu acabei de comentar, então, o selo aqui da bomba d'água, ele acaba sofrendo um dano por conta desse tipo de contaminação, desse depósito de material. A água ela vai invadir a parte interna da bomba d'água, vai se depositar na face do rolamento. Esse rolamento ele tem uma pequena tolerância ao contato com a água, só para uma leve lubrificação, né? Não uma submersão. E aí, como eu disse, vai acabar invadindo a parte interna do rolamento, danificando, tirando a graxa, danificando as esferas e travando o rolamento. Aqui eu trouxe umas imagens para vocês começarem a entender o quão pequeno um dano pode parecer, né, e gerar um tipo de problema desse. Então aqui a gente tem uma superfície de um anel de vedação lisa, limpa, né, nova. Então vocês podem ver que ela é padrão, ela é totalmente lisa aqui. E aqui a gente já começa a perceber pequenas ranhuras devido a contaminantes dentro do líquido. Putz, mas que arranhãozinho pitiquinho, hein? Que coisinha mais ínfima aqui. Pois é, um arranhãozinho desse tamanho, ele pode começar a gerar um excesso de fluxo de água ali dentro da câmara da bomba d'água e agredir o rolamento. A gente vê que é uma coisa que não dá para... A olho novo você não veria isso daqui está aumentado, obviamente, mas já é um tipo de agravante para o sistema que, com o passar do tempo, vai gerar um dano precoce aí na bomba d'água. Além disso, existem outros N fatores de contaminação e danos que podem ser gerados nas bombas d'água. Quando a gente pega um problema de bomba d'água, geralmente o problema está correlacionado ao selo ou ao rolamento, e aí o que a gente vê muito em relação à aplicação hoje, que tem aí no mercado, sempre é porque ou o selo é de má qualidade, então ele não tem uma qualidade suficientemente boa para garantir a durabilidade do produto, ou o rolamento é de baixa qualidade, quando não são os dois de baixa qualidade aí nos produtos que a gente encontra algumas vezes no mercado. E isso vai gerar problema, isso vai trazer dano precoce na bomba d'água, vai acabar travando o sistema ali, dando algum problema e comprometendo todo o sistema. Tirando esses dois fatores que eu julgo ser a maioria dos problemas causadores aí hoje em dia, nós podemos falar sobre a falta do líquido de arrefecimento. Isso vai acabar gerando um trabalho a seco ali da bomba d'água, ou com baixo fluxo de líquido, vai danificar também as partes internas dela, depósito de abrasivos e corrosivos dentro da água, falha do selo, como eu comentei, por falha de montagem ou por má qualidade, alguns problemas causados pelo sistema. Um problema muito comum que o pessoal fala é a cavitação, né? Causou cavitação no rotor da bomba d'água, etc. E aí tem alguns fatores que podem gerar cavitação.
A cavitação ela pode ser gerada pelo excesso de ar dentro do sistema, a gente está falando efetivamente de oxigênio, né? E devido à diferença de pressão entre os sistemas, quando ela chega na mesma pressão que o vapor de água, ela acaba estourando essas bolhas no rotor e o rotor acaba sendo danificado, ou ela também pode ser gerada por eletrólise, que é um tipo diferente, que na verdade aí já seria uma formação de bolhas de hidrogênio dentro do sistema, que elas são geradas através de um processo químico aí, né? Em relação à condução elétrica, através de depósitos de sais minerais ou alguns outros contaminantes condutores elétricos que acabam liberando íons dentro da água. Essa liberação faz a produção de bolhas de hidrogênio, e as bolhas de hidrogênio em contato ali com o rotor também vão acabar se eclodindo ali, explodindo e danificando o rotor. E aí a gente já começa a falar em relação da importância do líquido de arrefecimento correto. Porque uma vez que você coloca uma água de torneira lá, né? Então o pessoal fala, mas pô, que besteira, tem que usar água mineralizada, água deionizada, que o pessoal chama, né? Por quê? Por que eu não posso colocar água de torneira? Justamente por conta disso, porque a água de torneira, ela contém sais minerais, ela contém alguns outros tipos de produtos químicos que possuem íons livres, como eu comentei, ela vai facilitar a passagem de ondas elétricas ali através do líquido aquoso, né, do líquido de arrefecimento. Isso vai fazer a geração de bolhas de hidrogênio e vai gerar cavitação por eletrólise ali na sua bomba d'água. E outros tipos de erros de instalação, mistura de tipos de líquido, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente, enfim, alguns outros problemas aí que podem agredir também o produto da bomba d'água. Antes de falar sobre outros tipos de danos que podem causar, eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês. Ela é bem legal, porque ela faz uma correlação aí em relação ao que é uma partícula que pode danificar o selo de uma bomba d'água, né? Então a gente imagina, pô, o selo ali, ele tem, se você fechar mais ou menos o seu polegar e o seu dedo indicador, dependendo do tamanho da sua mão, vai ser o tamanho ali do selo de uma bomba d'água pequena ou média aí, né? É uma área relativamente expressiva. O que poderia danificar isso? Então aqui a gente imagina que essa parte cinza, ela é toda a face do selo, né, do anel de vedação da bomba d'água, e uma partícula acima de 50 microns, e aí aqui a gente está correlacionando uma poeirinha de 62 microns, que já está acima do índice de contaminante, ela já poderia danificar e trazer algum tipo de problema para esse sistema. E para facilitar o entendimento, imagina aqui, um fio de cabelo tem 65 microns. Então, se eu estou falando que aqui tem 62, imagina assim, você fechando o seu polegar com o seu dedo indicador e pegando um fio de cabelo e colocando aqui em relação ao diâmetro que formou, o quão pequeno é isso, né? O quão ínfimo pode parecer. Mas a partir disso a gente já pode ter um dano, já pode ter algum tipo de problema ali gerado que vai trazer uma série de consequências, uma série de problemas correlacionados a isso, tá? Então é legal para a gente ter uma ideia do que é uma partícula, do que é um contaminante quando a gente fala de uma bomba d'água. Fora isso, né, um ponto muito importante, líquido de arrefecimento. Então a gente fala, pô, é um sistema, ele é composto por uma série de partes, subpartes, tem o radiador, tem o ventilador, tem o termostato, tem o sensor de temperatura, tem a bomba d'água, que é o coração do sistema, é o cara responsável ali pela integração de tudo isso. Porém, existe alguém que está circulando dentro desse sistema, alguém que está fazendo o leve trás aí da temperatura, por assim dizer, dentro do motor, dentro das câmaras de resfriamento do radiador, que é o líquido de arrefecimento. E, obviamente, que esse líquido não é um líquido qualquer, não é simplesmente uma água, não é alguma coisa à toa que foi colocada ali justamente para fazer essa troca de calor, não é apenas um condutor ou um trocador de calor. Na verdade, ele tem uma série de correlações químicas, efetivamente ele é um produto químico, e aí, além da água desmineralizada, o que o pessoal mais utiliza é o etileno glicol e o monoetileno glicol, né? O etileno glicol ele é mais utilizado em países com climas mais baixos, porque ele tem uma maior resistência a baixas temperaturas, então ele resiste mais a temperaturas mais baixas. E tem o monoetileno glicol, que também é bem difundido aqui nos países mais tropicais, porque aí a gente já não precisa
de um anticongelante tão resistente, tão forte assim. Quais são alguns pecados graves que o pessoal acaba cometendo, né? Utilização de água de mangueira, de água de torneira, eu não vou nem comentar, né? Assim, é o erro fatal em relação ao sistema. É totalmente grave você colocar uma água de torneira. Assim, a utilização desse tipo de líquido é quando o carro ferveu, você está no meio da estrada, não tem nada para fazer, você coloca lá para chegar até o mecânico. Fora isso, proibido, não pode colocar água de torneira dentro do líquido, dentro do sistema de arrefecimento. Porém, algumas pessoas ainda acabam se confundindo em relação ao tipo de líquido que é utilizado. E aí tem alguns fatores muito importantes que a gente precisa entender. Primeiro, quando você utiliza dois tipos de líquido de arrefecimento diferentes, como eles são produtos químicos, eles têm cargas químicas diferentes, muitas vezes um acaba anulando o outro. E aí você fala, pô, não, mas eu coloquei lá, eu só completei o sistema, a corzinha era igual. E aí, na verdade, a química daqueles dois produtos, uma acabou agredindo a outra, atacando a outra, e transformou aquilo num líquido desapropriado para a aplicação. E aí, da mesma forma, você vai ter problema de corrosão interna, você vai ter outros problemas causados ali dentro do sistema, tá? Só um minutinho que o Fred vai entrar aqui no comentário. Pessoal, vendo as perguntas aí sobre a sequência de slides aí, apareceu aí duas perguntas importantes que o pessoal fez aí. Uma, alguns ativos ruins existem em grande parte desses aditivos ruins, silicato de sódio, produtos que agredem mangueiras e componentes de alumínio. Então, por esse ponto, nós sempre temos que utilizar aí os aditivos recomendados pelos fabricantes, né? Que estão especificados em manual de proprietário, nos manuais dos veículos, etc. Tá? Isso é o básico. Então, nunca utilizar aditivos ou líquidos de arrefecimento aí que não sejam especificados pelo fabricante, porque alguns componentes que estão naquele sistema do motor que foi construído daquela forma para usar aquele componente podem ser afetados se usar materiais diferentes. E outra pergunta que veio é sobre esse mau uso de aditivo. Afeta só componentes internos do motor? Não. Consequência de utilizar aditivos inadequados, né? Excesso de temperatura, não atingir temperatura adequada ou superior. Se eu tiver um aditivo inadequado e atingir temperaturas superiores no motor, não só os componentes do sistema de arrefecimento, como bomba d'água, mangueiras, vão ser afetados. Todos os periféricos ali da região, que devem suportar um X de temperatura e um X no cofre do motor, que nós chamamos ali, se eles tiverem uma temperatura elevada, cada componente que sofre esse excesso de temperatura que não é adequado, ou seu limite, ou se trabalha mais que no limite, ou sempre no limite, pode ser danificado precocemente, pode sofrer um dano antes do tempo que deveria ser trocado o componente. Um sensor, um solenoide, os componentes de borracha que não estão dentro do motor também podem ser afetados a excesso de temperatura. O mais comum quando você tem um problema de líquido de arrefecimento aí no motor, inadequado, né? Não utilizando ou utilizando de forma incorreta. Então, a consequência seria principalmente o excesso de temperatura e a danificação de outros componentes ali periféricos do motor, tá? Acho que isso é um complemento aí, eu ia respondendo a pergunta do pessoal aí. Obrigado. Isso aí, Fred. Além do que o Fred comentou, né, todos esses pontos que o líquido pode afetar, obviamente que é o que eu comentei, ele é um produto químico, existe uma correlação química com todos os componentes, inclusive com a mangueira, o tipo de material que é feita a injeção da carcaça da bomba d'água, o rotor, o tipo químico, né, o tipo de material que é utilizado ali através do rotor, e tudo isso pode ser influenciado pelo líquido de arrefecimento, uma vez que ele é um componente químico, um composto químico também. Tá? Bom, então, seguindo nessa linha de raciocínio, aqui a gente consegue enxergar melhor o que nós estamos falando, né? O que é esse líquido de arrefecimento, do que ele é composto. Então, a gente coloca como se fosse um triângulo de proteção do sistema aí. Então, ele tem pelo menos três partes, três vertentes muito importantes para a coexistência e eficiência do sistema, que é água desmineralizada. Então, como eu falei, né,
a não utilização de uma água desmineralizada ou deionizada pode acabar gerando o processo de eletrólise dentro do sistema, além de contaminantes, sais minerais, excesso de cloro, etc., que Caiu o áudio de novo do Duílio, o pessoal, ele já está reconectando. Só um minuto. Voltei? Beleza. Bom, então como eu falei, então o anticongelante, que aqui no nosso caso ele não é tão crucial, mas faz parte da composição química, faz parte da integração química do sistema, e o inibidor de corrosão, que vai evitar uma série de danos, uma série de problemas aí em relação principalmente às partes metálicas do sistema, como sensor, termostato, o próprio rotor e carcaça da bomba d'água e alguns outros componentes metálicos também que podem ter aí dentro do sistema, tampa do reservatório, enfim, outros componentes, tá? Aqui é uma exemplificação clara de que não se pode utilizar água, como eu comentei, água de torneira, ela vai gerar uma série de problemas dentro do sistema. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, causadas pelo uso da água de torneira, ou o acúmulo de contaminantes, aqui a oxidação que aconteceu dentro do sistema, a condição que ficou o rotor da bomba d'água, né, totalmente oxidado, além de uma série de outros problemas que ela pode acabar causando, como dano e rachadura nas conexões plásticas das mangueiras, que isso é uma coisa que o pessoal às vezes negligencia muito também, mas essa carga química dentro do sistema acaba atacando o plástico principalmente, não só a borracha das mangueiras, mas o plástico da conexão, que acaba geralmente rachando, trincando primeiro, né? Então o pessoal, mas eu fiz a manutenção lá, a limpeza, não usou o líquido adequado, daqui a pouco começa a estourar conector plástico do carro aí, começa a estourar a mangueira. Por quê? Porque não fez a utilização correta do líquido de arrefecimento, né? Voltando à pergunta que o Fred respondeu. Além disso, bom, chegamos aí no tema mais polêmico, rotor de plástico. Como eu comentei, existe uma série de mitos em relação ao rotor plástico, uma série de preconceitos, tem gente que não quer usar, que fala que não presta, que não é bom e etc. Mas, na verdade, isso nada mais é do que um outro tipo de componente dentro do sistema, que se não tiver os devidos cuidados, obviamente ele vai sofrer danos, ele vai ser danificado. O primeiro ponto de maior importância em relação ao rotor plástico, obviamente, que é o tipo de processo e a qualidade do material que é utilizado nele. Então, se o cara que faz o rotor, ele utiliza um plástico de alta porosidade, um plástico de baixa qualidade, isso naturalmente já vai sair com um problema de fábrica, ele já vai ter um problema crônico de produção, porque a gente sabe que o controle de porosidade do plástico ele é muito mais sensível do que o de injeção e fundição de metal. Obviamente que uma vez que você tem um metal relacionado ao plástico, o metal ele vai ser um pouco mais robusto, mesmo que seja um processo inferior, correlacionando os dois, né? Porque é metal. Ele tem a sua densidade de carbono ali, a sua resistência física natural maior. Mas quando a gente fala do rotor plástico, a maioria dos problemas relacionados a isso não está relacionado ao rotor plástico, mas sim à qualidade do produto, ao tipo de plástico utilizado, os controles produtivos que são aplicados em relação a essa fabricação. E como eu comentei, a Gates ela faz todo o seu controle, toda a sua produção dentro de casa. Então, assim como nós controlamos as partes metálicas, nós também controlamos as partes plásticas. Então, esse primeiro fator, para nós, já é basicamente inexistente. Então, a gente já garante que é um rotor bem fabricado com material de alta qualidade para a produção disso daí. Depois, a gente entra na correlação química. Então, a gente estava falando até agora aí do líquido de arrefecimento. Se o líquido de arrefecimento não é o adequado para o sistema, e aí a gente não fala só em relação à temperatura de trabalho, né, que obviamente que é o ponto principal, ele vai agredir outros componentes, porque uma vez que você coloca um líquido de arrefecimento que tem uma composição química feita para trabalhar com contato em metais, e o rotor dessa bomba d'água é plástico, esse líquido de arrefecimento, essa química, ela vai afetar o plástico, ela vai corroer esse plástico, ele vai acabar se desgastando. Então, a gente tem até casos de montadoras, como BMW, Volkswagen, aí que a gente cita, que fizeram
intensos trabalhos, estudos, enfim, redesenvolvimentos de líquido de arrefecimento para atender essa linha de rotor plástico. Por quê? Porque a linha de rotor plástico também tem os seus benefícios para a montadora, tem os seus benefícios para a circulação de água, enfim, para todo o sistema. Então, como eu comentei, não é que uma parte é ruim, não é que o... Voltou? Voltou? Beleza, desculpa. Existe toda uma correlação dentro do sistema. Então, existe uma correlação, primeiramente, química, com o tipo de produto, e aí o pessoal acaba apanhando muito pela negligência e pela falta de cuidado com o líquido utilizado, e depois, obviamente, pela qualidade, pela marca que está se utilizando ali, se ela não é uma marca de boa qualidade, não é um produto bem feito, você já vai ter um problema aí que, sendo de plástico ou de metal, eventualmente você não vai ter um produto de boa qualidade, tá bom? Opa, peraí, o Fred vai entrar aí. Reforçando o que o Duílio comentou aí, diversos fabricantes originais aí, os fabricantes de veículos, têm esse conhecimento e desenvolvem e têm tecnologias solicitadas para ter a polia plástica. Então, assim, nós não podemos nos manter presos a que a polia plástica não funciona. Polia plástica não é um produto aceitável no mercado brasileiro. Nós sabemos que existe uma restrição devido a esse trauma que existe local aí de não funcionar corretamente, etc., a polia plástica, mas nós na Gates confiamos no que fazemos, estamos trazendo tecnologia, como a gente falou, já repetiu diversas vezes. Essa tecnologia embarcada é para trazer soluções para o mercado e nós vamos continuar oferecendo, quando o veículo for original, a polia plástica, a da Gates vai ser polia plástica, conforme o original, conforme o que nós seguimos, igual ao produto original. Então, só reforçando o que ele falou, nós vamos, talvez fazer um trabalho, vai ser um trabalho longo, a Gates está preparada para isso, nós vamos transmitir isso mecânico a mecânico, fazendo teste, levando o produto, colocando o produto para funcionar e o próprio mecânico desmistificando esse assunto da polia plástica não deve ser aplicada no mercado de reposição automotiva brasileiro. Então, nós estamos aqui preparados para isso e vamos trazer tecnologia e informação para os mecânicos nesse sentido. Tá ok? Obrigado, Elio. Pode seguir. Isso aí, Fred. Sempre lembrando que o nosso produto ele é um produto original, ele é um produto feito de acordo com as recomendações das montadoras. Então, se a montadora ela recomenda um certo tipo de polia ali de rotor, é esse tipo de rotor que nós vamos trabalhar, só que com o diferencial da Gates, né? Com toda a tecnologia, toda a qualidade, todo o controle de processo, para garantir que o produto seja bom e atenda a expectativa tanto da montadora, que é o direcionador aí, né? O driver principal, e obviamente o cliente final, que é quem vai ser mais afetado lá na ponta. Aqui eu trago mais alguns detalhes em relação aos modos de falha, né? Como eu comentei, acho que os principais modos de falha já foram citados, então basicamente tudo aquilo que acontece de problema no sistema de arrefecimento, não só com a bomba, está principalmente correlacionado, quando é a bomba d'água, ao selo e ao rolamento, os principais fatores predominantes na bomba d'água, e falando em relação ao sistema, em relação ao todo, ao líquido de arrefecimento, né? Então, aí a gente pode ter também detritos no sistema, contaminantes externos, como a gente comentou bastante, etc. Aqui tem algumas fotos, né, como o que pode causar, além do dano, a bomba d'água. Então o termostato ele pode ser danificado, a própria tampa do reservatório, o reservatório aqui imundo, enfim. Todo o sistema ele é agredido, ele é danificado por alguns detalhes, algumas faltas de cuidados que na verdade não são tão difíceis, não são tão complexas de serem seguidas. Aqui eu tenho mais umas imagens, né? Problemas gerados aqui por acúmulo de minerais dentro do líquido de arrefecimento. Como eu comentei com vocês, o problema da cavitação, né? Aquelas bolhas que são geradas na bomba d'água. Utilização de líquido inadequado, então aqui na verdade a gente está falando de água, né? Utilização de água de torneira que gerou o processo de oxidação do rotor, enfim, uma série de problemas aí por mau uso ou falta de cuidado mesmo na hora da manutenção.
Isso daqui é um exemplo, um teste que foi feito, não é nosso aqui do Brasil, como eu comentei, é algo recente para nós, mas é um teste do pessoal lá de fora, né, que já há muitos anos segue nessa linha. Então, tem uma bomba d'água aí, que foi utilizada aparentemente por 10 anos, num Honda Accord. Ela rodou 160 mil, depois de desmontada ela ainda estava legal, estava show. E do lado direito a gente tem um exemplo de uma bomba nova também, similar à primeira que foi mostrada, porém ela foi instalada e utilizada aí, de forma inadequada, né? Teve um problema de vazamento, provavelmente por depósito de contaminantes dentro do sistema de arrefecimento, e ela acabou tendo aquele problema de vazamento que a gente comentou do orifício de escape. Então a gente vê a diferença aí, que às vezes um produto igual ou similar, ele pode ser afetado apenas pelo mau uso. Aqui mais um detalhe, né, em relação à falta do inibidor de corrosão, a utilização do líquido inadequado. A gente vê aí o estado que a bomba d'água fica, né? Então ela fica realmente totalmente deteriorada, bem oxidada nos bocais, o rotor dela bem danificado. E é uma coisa simples. Um detalhe também muito importante que a gente ainda não comentou é em relação à própria troca do líquido, né? Porque a gente tem todo o cuidado com a qualidade da bomba d'água, com a qualidade do produto que vai ser aplicado no veículo em relação ao líquido, aos outros componentes. E se a limpeza do sistema, a troca desse líquido, a manutenção dessa bomba não é feita adequadamente, também pode gerar esses mesmos danos. Então a gente sempre recomenda a utilização de uma máquina de limpeza para fazer a troca do fluido, né, fazer toda a parte de teste do sistema após a substituição, para realmente garantir que a manutenção seja bem feita e tenha sido feita de forma adequada. Como eu comentei no início, existe uma nova tendência, né, um novo tipo de produto que surgiu no mercado nos últimos anos, que são as bombas d'água elétricas. E aí aqui eu vou falar rapidamente sobre elas, mas é uma coisa que todo mundo tem que estar ligado, tem que estar antenado, porque ela é um pouco diferente do produto convencional que nós estamos usualmente acostumados, obrigado essa palavra, desculpa, nós estamos acostumados usualmente aí no dia a dia. Nada muito diferente, a funcionalidade basicamente é a mesma, porém, elas vão ser aplicadas principalmente, como eu comentei, nesses carros mais novos, híbridos ou elétricos. Por quê? Porque esses carros eles não têm sistema de sincronismo, eles são acionados de forma diferente. E pela quantidade de baterias que esse tipo de veículo acumula, existe um resfriamento muito maior, muito mais efetivo do que algumas vezes os veículos comuns. E aí, além de ser um produto novo, acionado de forma diferente, né, ela não é mais acionada pelo virabrequim do motor, ela é acionada de forma elétrica, nós vamos encontrar múltiplas bombas d'água dentro do mesmo veículo. Então, a gente vai ter veículo aí com 2, 3, às vezes até 4 bombas d'água elétricas dentro do veículo. Então, é mais um ponto de atenção, sempre saber fazer a manutenção, identificar qual é que está com o problema. E aí, reforçando, obviamente, a Gates ela tem esse portfólio também. A gente ainda não lançou muita coisa aqui no Brasil, mas lembrando de novo, Estados Unidos e Europa, nós temos um portfólio bem completo nessa linha, tá? Obviamente que, dada a demanda local, como é uma coisa mais nova aqui no Brasil, a própria necessidade gerada pelos clientes, nós vamos trazer esse tipo de produto para o nosso mercado, vamos colocar aqui em circulação e com o mesmo tipo de qualidade, com a mesma segurança de utilização das bombas convencionais, tá bom? Nesse assunto só incluindo um tópico aí com o do William, ele comentou, mas reforçando, a tranquilidade em ter o produto Gates aplicado aos seus veículos, né? A Gates tem ampla tecnologia de bomba d'água, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil principalmente, né? Estamos trazendo agora essa tecnologia. E o principal, fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente nesses dois mercados, a utilização de bombas elétricas já é muito antiga, devido a aplicações não no motor, em sistemas de calefação do veículo, de aquecimento do veículo. Então, a Gates já possui essa tecnologia há muito tempo, né? E nos últimos anos, com a necessidade dos veículos mais novos, como ele comentou, híbridos e os elétricos, a Gates passou a ter um enfoque maior
na cobertura de portfólio e no desenvolvimento de bombas d'água elétricas para esses veículos, né? Então, é bastante importante ter tranquilidade que a Gates vai trazer um produto do mesmo nível dos demais, com alta qualidade, alto desempenho, similar ao original. Eu não lembro se o Dele chegou a comentar, é importante, carros híbridos principalmente, nós vamos encontrar muito a bomba d'água no motor e outra bomba elétrica para o motor ou para outra refrigeração que seja do motor ou do veículo ou aquecimento do veículo na parte interna. Então, vai ter a combinação também dos dois sistemas de bomba aí, elétrica e mecânica em alguns veículos aí, nas aplicações mais recentes, principalmente dos veículos importados europeus e americanos aí. Ok? Só complementando. Manda a bola dele. Perfeito, isso aí. Vão ter várias situações que a gente vai encontrar os dois tipos de bomba d'água dentro do sistema. E aí a importância da gente ter um produto de qualidade para poder oferecer para os nossos clientes, né? Bom, então depois de tudo isso que a gente conversou, falamos bastante sobre o sistema de arrefecimento, a importância da bomba d'água em ambos os sistemas, tanto no sistema primário de funcionamento, que é o sistema de sincronismo, quanto no sistema de acessório, a importância dela também no resfriamento e no sistema de arrefecimento, afinal é para isso que ela serve, né? É a função principal dela. O que a Gates tem a oferecer dentro desse universo, de todas essas oportunidades aí que nós conversamos. Hoje, nós temos a nossa linha de bomba d'água focada principalmente nos carros premiums e nos veículos utilitários. E um ponto muito importante, o porquê da Gates optar por atuar nesse mercado inicialmente. Porque pelo fato da Gates trazer um produto diferenciado, um produto superior, testado, homologado, a gente fez uma série de testes, como eu comentei, nós temos centros de desenvolvimento e teste nos Estados Unidos e na Ásia. Nós testamos durante quase 2 anos os produtos antes de trazer aqui efetivamente para o Brasil. Nós já sabíamos que seria um produto diferenciado. Então, o que a gente pensou? Como que a gente vai trazer isso para um mercado que já é extremamente competitivo, é um mercado extremamente complicado? Vamos atuar onde o pessoal realmente enxerga o valor do produto, onde realmente ele vê a importância de ter um produto diferenciado naquela aplicação. E aí, por isso, a gente optou por iniciar nesses veículos mais premium, linhas Mercedes, Audi, obviamente alguns Volkswagen, GM, Fiat, mas já na classe de utilitários e picapes. Enfim, e com isso, o próprio mercado ele vai entender que agora existe um produto diferenciado, que realmente não é conversa, que a bomba d'água da Gates não é só mais uma que veio aí para falar que é boa e depois vai gerar uma série de problemas. Todo mundo vai testar na pele, naquilo que realmente é mais problemático, porque o cara, uma vez que ele tem um carro premium, uma picape, um utilitário, ele não pode ficar na mão por causa de uma bomba d'água. A manutenção daquele carro é muito cara para ele ficar tendo que trocar uma bomba d'água e depois um tensionador e depois não sei o quê. Então, é nesse nicho de mercado, é nessa necessidade, nessa sensibilidade, como a Gates sempre foi uma solucionadora de problemas, né? Ela não é simplesmente mais uma marca no mercado, mas sim alguém que vem aí para fazer um diferencial, para trazer um diferencial para o mercado. Nós optamos por essa linha mais premium. Nossos códigos, vocês vão verificar que eles são sempre iniciados pela sigla WP, que remete ao Water Pump, seguido dos seus dígitos. E um detalhe muito importante, a Gates ela não vende bomba d'água sozinha. A ideia é trazer a bomba d'água completa. Como a gente falou, manutenção do sistema. Então, ela traz a bomba d'água com os acessórios para a manutenção completa do sistema, que é a correia, o tensionador, a polia, os kits de parafuso, os selos, as vedações e etc. Tá? Então, assim, todos os nossos produtos, as bombas d'água, vocês vão encontrá-las disponíveis com os acessórios agregados para a manutenção completa do sistema. Só um minutinho que a Kelly acho que vai entrar aqui e fazer um comentário. Pessoal, só agregando o que o Duílio está comentando, por isso que a Gates demorou um pouco mais para lançar esse produto no mercado, apesar de já ter uma excelência na fabricação desses itens lá fora. O portfólio foi muito bem estudado, muito direcionado para se fazer algo diferente do que o mercado estava fazendo. É para realmente agregar um pouco mais de valor aos nossos produtos. Eu acho que na apresentação do Duílio, ele deixou muito claro em toda
em todo o bate-papo, o quanto a Gates é preocupada com a qualidade, o quanto a Gates trabalha e se move para trazer a solução para o mercado. Então, essa é mais uma solução que a Gates está trazendo para o nosso mercado. Obrigada, Duíra. Vai lá. Isso aí, Kelly. Obrigado. Bom, então, seguindo aqui em relação ao nosso portfólio. Atualmente, nós já temos 17 códigos disponíveis no mercado, né? 17 produtos disponíveis. Hoje a gente segmenta nossas aplicações, principalmente pelas aplicações, como eu falei, premium, picapes e utilitários. Com esses 17 códigos, nós já estamos atacando 17% da frota nacional desse nicho de produto, né, que são 10 milhões aí pelo menos de veículos circulantes. Estamos com mais 6 lançamentos para serem feitos ainda agora no Q3 e no Q4 de 2020, então mesmo com a pandemia, todos os problemas, a Gates não para, a gente continua lançando produto, nosso foco é desenvolvimento, é trazer novas aplicações, novas oportunidades para os nossos clientes e, obviamente, garantir cada vez mais a satisfação de todos. Aqui eu destaquei as principais aplicações, né? Então a gente pode ver algumas aplicações um pouco mais comuns, relativamente falando, mais dentro do nicho de premium e picapes, que seria a Amarok, as Dusters, o próprio Cruze, a Fiat Toro, enfim, são algumas aplicações mais populares do dia a dia. Também temos aplicações para o Passat, para a Tiguan. Uma bem importante aqui que eu não comentei, na linha de utilitários, a Ducato Multijet, né? Quem conhece sabe que esse veículo é muito utilizado aí na linha de entregas e etc. Então, nós temos disponível isso, o conjunto completo, a bomba d'água com os acessórios para realmente garantir a manutenção do veículo. Aplicações para Land Rover, Volvo, Mercedes, enfim. Embora sejam poucos part numbers, a gama de aplicação, a abrangência aí de portfólio que a gente já tem nesse tipo de produto é muito grande já, tá? E continua em expansão, obviamente, como eu comentei. Além de tudo isso, muitos outros diferenciais aí da Gates, como eu falei, nós temos um centro de desenvolvimento especializado em bomba d'água, na verdade são 2, como eu disse, um em Rochester Hill, nos Estados Unidos, o outro em Winhir, na Ásia. Temos a maior fábrica de bombas d'água da Ásia em tamanho produtivo, né, em volume de produção. Nós fizemos teste, como eu comentei, nós ficamos 2 anos testando os produtos antes de trazer para o nosso mercado, justamente para mapear o tipo de produto oferecido de forma mais comum, né? Não estou sendo generalista, mas de forma mais comum, aí unificada. Então, embora a gente não vá pegar nesse ponto, não vá divulgar nada, mas assim, os testes que foram feitos pela nossa equipe de desenvolvimento, em alguns casos chegaram até 10 vezes de durabilidade superior. Então, obviamente que isso traz um custo e, mais uma vez, remete o porquê da linha premium, picapes e utilitários. Como eu já disse, as carcaças são 100% injetadas e produzidas pela própria Gates, então isso traz uma segurança para o aplicador, traz uma segurança a mais para o cliente final. Os rolamentos e os selos são todos utilizados de marcas originais, como eu falei, são todos garantidos pelas montadoras. Então, é um tipo de problema a menos, uma dor de cabeça a menos que o aplicador tem que se preocupar. Hoje em dia, a gente tem recebido muita consulta, muito comentário, principalmente de mecânico, aplicador, que o pessoal sofre um pouco nessa linha. Infelizmente, alguns produtos abriram mão um pouco da qualidade mesmo, né? Por causa da questão do preço, daquela briga de que o usuário não conhece muito o produto, então ele sempre quer o mais barato. E a ideia é a gente fugir disso daí, é a gente realmente trazer algo diferente. A gente não quer ser mais um, a gente não quer ser o produto mais barato e ruim do mercado para depois o pessoal sair falando mal, e é o que infelizmente a gente acaba vendo em algumas situações. Existem casos que o próprio mecânico fala, cara, eu só uso essas aqui que eu tenho porque é o que eu tenho. Infelizmente eu não tenho uma marca melhor para usar, a gente já se deparou com isso em algumas consultas, em algumas visitas. Então, assim, a gente entende que é um mercado que está um pouco carente, está precisando dar uma renovada em relação ao tipo de produto, e é isso que a gente está oferecendo. Realmente um produto diferenciado, com uma qualidade premium, uma qualidade original, aí garantindo que o nosso cliente saia satisfeito, que ele teste e comprove que o produto é bom. Não simplesmente ele ache que o produto é bom ou que ele escute alguém dizendo que o produto é bom. Que ele fale que o produto é bom, que ele realmente sinta na pele toda a qualidade.
E aí, no final, a brincadeira que a gente sempre faz, né, que a garantia é 400%, na verdade, isso quer dizer que todos os produtos que você compra hoje dentro da nossa bomba d'água são feitos pela Gates, então você tem 400% de garantia daquilo que você está aplicando no veículo do seu cliente ou no seu próprio veículo, uma vez que a bomba d'água, a correia, o tensionador e as polias são fabricadas pelo mesmo fabricante. Então você não tem aquela preocupação do Frankenstein, saber quem que é o criador do monstrinho, porque um deu problema, aí joga para o outro, aí fala que na verdade era o outro que deu problema, e você nunca vai ter uma solução, além de ter um pipinaço na mão, né? Você sempre vai ter a garantia de que foi um único fabricante, um fabricante original, um fabricante com a máxima qualidade que o mercado pode oferecer, que está te ofertando tudo isso num boxzinho, numa caixinha, simplesmente você vai abrir, aplicar ali de uma maneira rápida, tranquila, e ter a certeza que o seu cliente só vai voltar para te agradecer ou fazer um novo serviço. Da minha parte era isso. Espero que todo mundo tenha aproveitado aí de alguma forma o nosso bate-papo, o nosso treinamento. Realmente hoje foi um pouquinho mais extenso. Tentei ser o mais breve possível, mas como tinha muito detalhe, muitos assuntos para a gente abranger, né? Como nós havíamos prometido um treinamento um pouco